Oi, pessoal. Essa aqui é a nossa penúltima aula e embora tenha um número significativo de slides, boa parte deles é de figuras. Então, assim, a matéria em si, ela não é muito grande. O que é importante dos aços inoxidáveis é a gente conhecer os tipos, né? Qual é a influência da composição química nos inoxidáveis, quem dá inoxibilidade a esses aços, algumas características de corrosão, por exemplo, a sensitização, que vocês vão ver o que provoca, como evitar, e tratamentos térmicos, né? Vocês vão ver que tratamento térmico, na verdade, fica para produzir, fazer uma têmpera, por exemplo, só nos martensíticos. Nos ferríticos e nos austeníticos e nos duplex, a gente não faz esse tipo de tratamento térmico. Então, as informações mais importantes que tem dessa aula são essas que eu acabei de falar para vocês. Bom, eles têm esse nome, aços inoxidáveis, porque eles resistem à oxidação e corrosão, que são motivados pela ação de agentes atmosféricos e dos agentes químicos. Então, eles resistem à maior parte desses meios agressivos. Esse nome em inglês, aços inoxidáveis, é stainless steel. Stain, S-T-A-I-N, aço sem mancha. O que isso significava? Que quando eles foram tentar fazer preparar metalograficamente esses aços, eles não conseguiam fazer o ataque, né? Lembram-se que a gente precisa atacar, usa nital, esses ácidos para atacar a superfície? O que é que esse ataque faz? Ele faz uma corrosão nos contornos de fase e nos contornos de grão, e é por isso que a gente enxerga, né? Como eles são resistentes à corrosão, tinha-se muita dificuldade em fazer o ataque desses aços. Então, quando a gente ataca um aço normal, a superfície ela fica escurecida, ela mancha, né? Então, o stainless steel, ele tem esse nome porque não se conseguia manchar a superfície do aço, o ataque não conseguia fazer corrosão. E aí que eles descobriram que essa quantidade de cromo, esse aço com cromo, promovia uma certa resistência à corrosão. Então, esse é um breve histórico dos aços inoxidáveis que começaram a ser desenvolvidos no começo do século passado. Bom, para que eles sejam inoxidáveis, eles têm que ter uma certa quantidade em cromo acima de 12%. Então, acima de 11%, 12%, eles começam a ter uma resistência à corrosão. Se vocês olharem aqui esse gráfico no eixo Y, corrosão em milímetro por ano, né? Vezes 10 a menos 3 aí, e porcentagem de cromo. A gente começa a perceber que a adição de cromo traz essa corrosão, que é uma corrosão mais generalizada, do tipo a ferrugem, que a gente chama, né? Num ambiente atmosférico, ela chega a zero, né? Para ali 11, 12% de cromo. Então, por isso é que essa adição de cromo é feita nesse nível. O que o cromo faz? Ele tem a propriedade de formar, na presença do oxigênio, um filme de óxido, com excepcional resistência ao ataque da maioria dos agentes químicos. Então, o cromo se combina com o oxigênio e forma um óxido de cromo. O oxigênio vem da superfície, o cromo está na liga e eles formam essa película, que ela é invisível a olho nu, né?
e muito fina e extremamente aderente. Com isso, você tem um estado que a gente chama de passivo. Essa camada de óxido ela impede novas trocas de oxigênio com ferro, e isso dá essa proteção ao aço, né? Então, é assim que funciona. Se vocês pensarem na ferrugem também, ela é um óxido ou um hidróxido também. Só que o que acontece com a ferrugem? Ela forma uma carepa grossa, uma camada grossa, que tem um coeficiente de dilatação muito diferente do coeficiente de dilatação do aço. Então, quando forma a camada de óxido, diminui um pouco esse processo de corrosão, porque esse óxido, a ferrugem fica na superfície, mas aí o sol esquenta, a noite esfria, então essa camada de óxido ela se contrai de maneira diferente do aço. Então ela acaba quebrando e caindo. Quando ela quebra, ela expõe outra vez o aço ao meio atmosférico. Então, um novo processo de formação de ferrugem ocorre, certo? No caso do aço inoxidável, a formação do filme se dá então pela absorção do gás oxigênio por átomos de cromo da camada superficial e é mantido na superfície por forças atômicas e por isso é bastante estável. Nessa situação, a gente diz que ele adquiriu um estado passivo. Ele é invisível, contínuo, sua espessura é inferior a 0,02 de micron. E essa formação desse filme ela é tanto melhor quanto mais limpa for a superfície metálica. Então, os componentes feitos de aço inoxidável, durante o processo mesmo de fabricação, eles sofrem um polimento para ficar com uma superfície bastante lisa e o filme poder se aderir bem, formar e ficar bem aderido sobre a superfície. Se tiver quaisquer sujeiras ou impurezas na superfície, essa região vai ficar meio comprometida e pode ser que aí comece um processo de corrosão. Então, os componentes de aço inoxidáveis que a gente tem em casa, eles devem ser bem limpos para que a superfície fique sempre isenta de impurezas para esse filme de óxido poder se formar. Porque ele tem uma característica muito interessante, esse filme de óxido. Se essa camada, né, se esse filme ele for rompido, se a gente estiver num ambiente rico em oxigênio, ele vai formar outra vez, né? Então a gente diz que ele é autopassivante. Toda vez que o filme rompe, em contato com oxigênio, ele forma outra vez. E é por isso que ele é tão resistente. Então, manter sempre a superfície limpa desses aços inoxidáveis é uma maneira de você mantê-los sempre em bom estado. Então, como eu disse, se o filme for rompido, instantaneamente se restaura se ele estiver no meio com oxigênio. Bom, para falar um pouco mais de aços inoxidáveis, vamos dar uma pinceladinha em corrosão, né? A corrosão mais comum que a gente conhece é chamada corrosão uniforme e ela acontece em toda a superfície da peça. Por exemplo, a formação de ferrugem no aço pode ser considerada uma corrosão uniforme. Então, no processo de ferrugem, há oxidação do ferro, formando hidróxido de ferro, que é o FeOH2, que posteriormente se oxida, formando hidrato de óxido férrico, que na verdade é a ferrugem. Olha aqui, um casco de navio totalmente enferrujado. Esse é um processo de oxidação que ele vai, como eu disse, vai quebrando, né, essa camada de óxido, expondo o aço outra vez para a atmosfera, forma nova camada de óxido, quebra e assim por diante, até que ele chega a furar, né? Ele vai perdendo espessura em função disso. Nos aços inoxidáveis, esse filme de óxido ele vai proteger o material, impedindo essa formação de ferrugem,
né? Com exceção de meios muito agressivos em algumas situações, em alguns componentes com a própria água do mar. A corrosão por pit é uma forma localizada de corrosão. Então, agora, os tipos de corrosão que eu vou falar são corrosões que a gente chama localizada. Então, a mais comum e é bastante conhecida é a corrosão por pit. Ela não apresenta um aspecto homogêneo sobre toda a superfície, mas se concentra em pequenas áreas. Então, regiões onde rompeu o filme de óxido, no caso dos aços inoxidáveis, e por algum motivo ali não foi refeita a camada de óxido, ou o aço inoxidável tem muitas impurezas, então naquela região onde ele tem algum precipitado impuro, começa um processo de corrosão. Isso ocorre devido ao rompimento, né, da película de óxido ou até a não formação, porque tem pouco cromo ali onde tem o precipitado e por um agente agressor começa a haver essa corrosão em pequenas áreas. Nesse caso, então, a corrosão se localiza em crateras de pequeno diâmetro, mas de grande profundidade. Uma maneira de você melhorar essa resistência à corrosão, porque o aço inoxidável é suscetível a essa corrosão por pit, é adicionando molibdênio. Então, o molibdênio, ele tem uma ação forte, né? Ele ajuda a, digamos assim, a estabilidade dessa camada de óxido. Então, dióxido de cromo, que não é, na verdade, não é só cromo, é um óxido complexo, mas cromo é o elemento principal, e a presença do molibdênio, ele meio que fortalece essa camada de óxido e melhora a corrosão por pit. Então, nos aços inoxidáveis, essa corrosão por pit pode ser melhorada pela presença do molibdênio. Então, aqui tem uma chapa com esses furinhos. Isso daí é o que a gente chama de corrosão por pit. Quando vocês observaram, é que vocês tiveram pouca oportunidade de olhar no microscópio, mas os aços, às vezes, eles apresentam, quando você ataca, vocês não viram os aços inoxidáveis, né? Mas quando a gente ataca, às vezes deixa muito tempo, começa a aparecer uns pontinhos escuros, que são, na verdade, um processo de corrosão por pit provocada pelo ataque químico que a gente utilizou para olhar a microestrutura. Outro tipo de corrosão é chamado, que é também uma corrosão localizada, é chamado corrosão em frestas ou por frestas. Ela ocorre em fendas, pontos de contato entre materiais iguais ou diferentes e sob depósitos de sujeira ou de produtos de corrosão, onde a solução se torna estagnada e a presença insuficiente de oxigênio para a formação da camada passiva. Então, por exemplo, chapas rebitadas, que você tem uma chapa em cima da outra, né, presa por um rebite, essa região é uma região onde fica sujeira, onde fica umidade, e esse atrito que tem entre as chapas rompe a camada de proteção, mas a entrada de oxigênio é dificultada, até porque esses detritos de corrosão acabam preenchendo essas fendas, essas frestas. E com isso você não tem possibilidade de refazer essa camada, certo? E aí começa um processo de corrosão. Então, o que é? Isso aqui é uma rosca, né? Na região em que você tem a superfície da rosca encostando no outro metal, nessa região você tem um atrito que rompe a camada, mas a proximidade da rosca
com o material, com outro aço inoxidável, ela é muito próxima, então não dá para refazer essa camada. Assento de cabeça de parafuso também é comum, né? E para esse tipo de corrosão acontecer, a fenda deve ser ampla o suficiente para que a solução, e essa solução que eu estou dizendo é um meio agressivo, que ele penetre, mas estreito o suficiente para que mantenha essa solução estagnada lá dentro, né? Se for uma separação grande, você tem possibilidade dessa solução sair, do oxigênio entrar, e aí o processo de corrosão acaba não se instalando. Eles são em frestas pequenas que acontece essa corrosão. Aqui é uma chapa que no encosto da cabeça do parafuso sofreu esse processo de corrosão. Então, é onde a cabeça do parafuso atrita com a placa e ali você aperta, né? Praticamente não sobra espaço, acontece o atrito, remove a camada de óxido, esses detritos com a umidade formam uma solução estagnada que não consegue sair e o oxigênio não consegue entrar. Entenderam? Esse é um tipo de corrosão que acaba acontecendo. Olha só, na figura embaixo, a gente tem um suporte desses canos que sofreu esse processo de corrosão, né? Porque não tem ficam frestas aí. Olha as soluções dadas para resolver esse problema. Então, são com apoios de termoplásticos. Então, o apoio ele não fica completamente em cima do tubo, né? Sobra um espaço e, além do que, esse material outro é um plástico. E isso o atrito entre o plástico e o aço ele é menor e também tem o problema da corrosão galvânica. Essa figura que nós já vamos ver, essa figura do meio à esquerda é uma outra proposição de suporte, olha lá. Estão vendo essas canaletas? Embora o suporte seja de aço, essas canaletas são de termoplástico e com isso são elas que vão encostar no tubo. Então, a gente pode melhorar esse processo de corrosão por frestas. Se vocês olharem nessa última novamente, vocês vão ver que não só o cano com o suporte tem corrosão, mas entre um suporte e uma outra base também tem um processo de corrosão. Ali também acontece uma corrosão por fendas, certo? Bom, a corrosão galvânica. Ela é um outro processo de corrosão localizada e ocorre quando dois metais ou ligas de composições diferentes são acoplados eletricamente e expostos a um eletrólito. Então, na verdade, é quando você tem uma pilha instalada, né? Quando isso acontece? Isso é muito comum quando você tem metais de composições diferentes. O mais nobre, ele vai se manter íntegro e o menos nobre vai mandar elétrons, né? Ele que vai sofrer o processo de corrosão. Então, vai acontecer oxidação nele, porque o outro é mais inerte do que ele. Então, ele vai sofrer um processo corrosivo. Na verdade, quando a gente tem dois metais diferentes que estão de alguma maneira ligados entre si num meio que pode ser a atmosfera mesmo, né, que é úmida, se eles estiverem ligados entre si, você tem uma diferença de potencial, porque você tem uma corrente elétrica, né? Pequena, mas tem. E aí que você tem o processo de corrosão, né? Eu vi uma vez um artigo falando, né? Vocês nem têm isso hoje em dia, porque os dentes de vocês não têm
praticamente são íntegros, não tem nenhuma parte metálica. Mas em situações quando você faz obturações ou usa quaisquer artefatos metálicos, né? A saliva é um meio altamente condutor e altamente agressivo. Então, se você tiver materiais diferentes no dente, diferentes que eu digo é metais de composições diferentes, você tem um processo corrosivo. E eles chegaram a medir a diferença de potencial na boca de uma pessoa que tinha várias restaurações metálicas e conseguiram medir umas milivoltagens lá, né? E aí acontece o quê? A obturação ou essa restauração que tiver uma composição de metal menos nobre, ela vai sofrer um processo de corrosão e vai se deteriorar. E o problema maior não é nem ter a deterioração em si da restauração, que você pode trocar. O problema são os detritos de corrosão que você acaba engolindo, né? Isso vai para a corrente sanguínea e pode se instalar em cérebro, fígado, rim, enfim. Isso é um problema bastante complicado e que precisa ser respeitado, tá? Aqui eu tenho uma série galvânica. Quanto mais para cima tiver, mais inerte, mais catódico é o material. E quanto mais para baixo, mais anódico. Então, se você misturar materiais que estão estão muito distantes nessa série, né, a diferença de potencial vai ser maior ainda e o processo de corrosão vai acontecer. Por exemplo, se você colocar titânio com zinco, o zinco vai sumir, né? E aí vocês podem ver que tem 316 stainless steel, entre parênteses, passivo. 304 stainless steel passivo. E aí vocês olham para baixo do chumbo, que é lead, olha lá, que tem 316 stainless steel ativo. Quer dizer, ele está sem a camada de óxido, né? Então, mesmo entre eles, se um tiver no estado passivo e o outro não, eu vou ter diferença de potencial e vou ter uma pilha instalada e um processo de corrosão acontecendo, tá? Vamos ver mais alguma coisa. Então, essa série galvânica indica as reatividades relativas de uma variedade de metais e ligas. Quando dois metais são acoplados em um eletrólito, aquele que estiver mais baixo na série galvânica sofrerá a corrosão. Em certos eletrólitos, o aço inoxidável pode ter a película passiva quebrada, então ele passa por estado ativo, né? Levando do estado passivo ao estado ativo e o processo de corrosão pode se instalar. Então, olha, aqui tem várias situações mostrando o processo de corrosão galvânica, né? Então, tem aqui bem no meio, com uma arruela e um parafuso, em cima de uma placa, possivelmente de aço inox, e a arruela e o parafuso são de aço carbono comum. O que aconteceu? Eles sofreram um processo de corrosão, né? À esquerda, a gente tem cano de bronze e um cotovelo ali, o bronze, que é uma liga de cobre, e ali tem uma parte de aço mais escura. Então, e tem um cano, na verdade, se vocês olharem esse cano que desce aqui, ó, depois desse cotovelo, ele é de aço e ele está todo corroído, né? Então, essa mistura, por exemplo, antigamente o pessoal punha cano de aço e aquelas torneiras de bronze. Pronto, latão. Esse cano entrava tanto em processo de corrosão que entupia, tanta ferrugem que ficava lá dentro, né? Olha nesse telhado aqui embaixo, uma estrutura zincada, então
tem uma resistência à corrosão melhor e esses grampos que prendem a telha no suporte sofreram um processo de corrosão. E aqui eu tenho uma história muito engraçada. Eu sei que vocês acham que minha aula é muito comprida, mas eu vou contar bem rapidinho. Eu fiz meu mestrado em biomateriais e na época eu fiquei sabendo de um caso e eu vi essa placa. O cara sofreu uma fratura na tíbia e aí colocaram uma placa para fixar a fratura. Só que a placa, ela não era do tamanho que era necessário. Então foi mandado cortaram a placa, que a placa original era grande, então eles cortaram um pedaço da placa, e como eles iam precisar de menos furos para parafuso, eles fecharam com solda comum, solda de oficina. E aí instalaram essa placa na tíbia do cara. E o cara começou, no início não tinha problema nenhum, mas aí ele começou a ter contrações involuntárias da musculatura. Ele dobrava a perna sem querer. E o que aconteceu? Formou uma pilha, né? Porque o material da placa era de aço inox, os furos fechados eram do material de solda comum, começou a haver um processo de corrosão galvânica intenso. Corrosão galvânica fica relacionada à presença de uma corrente. Quem estimula o músculo é a inervação que manda um estímulo elétrico e aí o músculo contrai. Só que quando você tem um estímulo que é involuntário, você está andando, sua perna dobra, né? E aí tiraram a placa e foram ver que era esse o problema. Mas assim, seria engraçado se não fosse trágico, né? Mas enfim, é interessante. Bom, um outro processo de corrosão que pode afetar os aços inoxidáveis é a corrosão intergranular. Como o próprio nome diz, ela ocorre preferencialmente ao longo dos contornos de grão, para algumas ligas e em ambientes específicos. Então, quando acontece a corrosão entre os grãos, na verdade você perde a coesão dos grãos, ele se desintegra, porque o contorno de grão não tem como manter unido mais um grão ao outro, né? Por que isso acontece? Então, nós vamos falar agora e eu vou repetir lá no final da aula. O nome disso é sensitização. O que é? Durante o processo de fabricação ou durante um processo de solda de aços inoxidáveis ou durante o processo de revenido, em que você tem a formação de carbonetos, como você tem uma grande quantidade de cromo e o cromo é muito ávido pelo carbono, eles gostam de se combinar. Quando você fica um tempo grande numa faixa de temperatura entre 400 e 800 graus, o que acontece é que ocorre a precipitação do carboneto de cromo e ocorre preferencialmente no contorno de grão. Então, se vocês olharem o desenhinho, essa bolinha vermelha é um carboneto de cromo que precipitou. E olha, ele é um Cr23C6. Para cada 6 carbonos, ele rouba 23 cromos. Então, a região ao lado do carboneto de cromo fica com uma quantidade de cromo muito pequena, que não promove o processo de inoxidabilidade, né? Então, vejam, essa região que está em branco é uma região que ficou pobre em cromo. Não só isso, né? Além dela ter ficado pobre em cromo, eu tenho composições diferentes. Eu tenho uma corrosão galvânica aí, né? Porque eu tenho uma região com alta concentração de cromo, que é o seio do grão, né? A parte interna do grão, e o contorno ficou pobre em cromo, que ele é mais ativo do que a região interna.
então o processo de corrosão acontece. A composição química é responsável por isso, porque eu posso lançar mão de alguns artefatos para melhorar isso, e o tratamento térmico, que pode também auxiliar. Então, eles são muito importantes nesse processo de corrosão. Isso é chamado, então, de sensitização. A sensitização é a precipitação do carboneto, que torna o aço suscetível à corrosão intergranular, correto? Bom, vamos ver mais disso então. Olha aqui, ó. Isso é muito comum de acontecer. Aconteceu bem no centro aí uma solda, né? O que a solda, o metal ele tá fluido quando ele tá ou fluido ou semifluido, né? Então ele está em alta temperatura. Por onde que ele perde calor? Ele perde calor pela região vizinha, certo? Então a região vizinha ela fica muito tempo em alta temperatura, porque ela está recebendo calor da solda. Com isso, o que acontece? Ocorre a sensitização, que é a precipitação do carboneto de cromo. Então, a gente diz que do lado da solda existe uma região afetada pelo calor da solda. Isso é chamado de ZTA, zona termicamente afetada. E aí pode ocorrer o processo de sensitização. Então, quando você sabe que você soldou um aço inoxidável, para diminuir, quando você então solda, você sabe que isso a sensitização ela realmente pode ocorrer. O que você faz? Você põe no forno a peça e solubiliza o carboneto de cromo, eleva acima de 800 graus, deixa um tempo para ele solubilizar e resfria rápido, né? Então, o tratamento térmico de solubilização, num caso desse, ele é bem-vindo para dessensibilizar o aço à corrosão intergranular. Outro tipo de corrosão que afeta os aços inoxidáveis é a corrosão sob tensão. Ela, na verdade, pode aparecer na maioria dos tipos de aço. Ele está relacionado à ação conjunta de tensões num meio corrosivo, né? Então, acho que a foto mais representativa dessa situação é essa barra que foi entortada e a região embaixo, como ela está sob tensão, porque ela foi deformada, o processo corrosivo acontece lá, né? Na verdade, essa região ela fica mais anódica com relação à região não deformada. Então, se isso, por exemplo, estiver mergulhado em água, ou mesmo na umidade, né, na atmosfera, vai sofrer um processo de corrosão sob tensão. A maioria das ligas é suscetível à corrosão sob alguns ambientes específicos, né? Por exemplo, o latão, ele fica suscetível quando exposto à amônia, enquanto a maioria dos aços inoxidáveis sofre corrosão sob tensão em soluções contendo íons cloreto. Então, os aços inoxidáveis que são usados como materiais de implantes, precisa tomar bastante cuidado, porque os fluidos fisiológicos, eles têm bastante íons cloreto, né? Que pode, então, trazer um problema de corrosão sob tensão. E aqui tem o desenho aqui da fotomicrografia do latão que sofreu um processo de corrosão sob tensão. Entre os aços inoxidáveis, os austeníticos, que já nós vamos ver qual é a composição química dele, são os que apresentam maior sensibilidade à corrosão sob tensão, surgindo principalmente nas regiões onde há deformação plástica. Bom, então agora vamos entrar nos aços inoxidáveis mesmo. Nós temos basicamente
Os aços inoxidáveis ferríticos, que são ligas de ferro, cromo, porque todo aço inoxidável tem que ter cromo, mas que tem normalmente baixo carbono. Os martensíticos, eles também são ligas ferro-cromo, mas que têm um teor de carbono maior, porque eu vou ter que formar martensita neles, né? Eu vou fazer tratamento térmico, a martensita tem que aparecer, então eles têm que ter carbono. Os austeníticos, que são ligas, na verdade, ferro-cromo, eu posso ter vários teores de carbono, normalmente eles são baixos, mas que tem o elemento níquel junto, né? Níquel ou nitrogênio, e nós vamos ver por quê. E ainda existem os aços que a gente chama duplex, que eles são ferríticos, austeníticos. Eles têm, você pode ter as duas fases ao mesmo tempo. O carbono ele tem papel importante porque se ele tiver em maior teor e você tiver ferro, uma liga de ferro-cromo, se ele tiver em maior teor ele vai ser martensítico, se ele tiver em menor teor ele vai ser ferrítico. Então aqui, ó, o carbono desempenha papel importante, pois localiza um aço de alto cromo em ferrítico ou martensítico. Se eu tiver mais carbono, ele vai tender a ser martensítico, certo? Então vamos lá. Vocês notaram que todos eles são ligas ferro-cromo com carbono, mas que o austenítico ele tem níquel? Por quê? Porque os elementos químicos eles têm uma tendência a favorecer mais a formação ou estabilização de uma dessas fases, ferrita ou austenita. Então, na verdade, quando vai fazer um aço inoxidável, a gente precisa conhecer as tendências dos elementos, se eles são mais estabilizadores de austenita, e aí eles são chamados gamagênicos, ou se eles são estabilizadores da ferrita, que eles são chamados de alfagênicos. Aí tá errado, né? Alfagânico, não é, né? A austenita também chamada fase gama, por isso que a gente usa o termo gamagênico. E a ferrita é a fase alfa, e por isso que a gente chama alfagênicos. Ou a gente pode dizer austenitizantes e ferritizantes. Então, a gente pode usar esses termos também. Por exemplo, o cromo, ele é um elemento altamente alfagênico, enquanto o níquel é gamagênico. Então, quando você faz a composição química do aço inoxidável, essas tendências, elas vão uma parte anulada e vai se sobressair alguma delas, né? Dependendo da composição que você coloca. Por exemplo, eu falei para vocês que para melhorar a corrosão por pit, a gente precisa pôr molibdênio. Então, você põe molibdênio, mas ele é um alfagênico. Então, se eu colocar muito molibdênio, sem colocar um outro elemento que estabilize a austenita, eu não vou conseguir fazer um aço inoxidável austenítico, eu vou fazer um ferrítico, né? Então, a gente precisa balancear. O cromo tem que estar em todos eles, porque é ele que dá inoxibilidade. Então, a gente precisa balancear essa composição para que você tenha como microestrutura final aquilo que você quer, né? Então, vamos lá. Existe então uma competição dessas duas tendências quando os elementos são adicionados, o que dá uma ideia de qual estrutura vai se formar, né? Quando eu estiver na temperatura ambiente. Então, o que a gente faz? Existe uma continha que é feita e a gente chama de cromo equivalente quando você coloca todos os elementos que têm essa tendência igual ao cromo. Qual é a tendência do cromo? É ser um ferritizante, um alfagênico. Então, ó, quem são os alfagênicos? O cromo,
O silício, ele é mais alfagênico que o cromo ainda, ele tem peso 2, né? O molibdênio, o vanádio tem peso 5, olha. O alumínio tem peso 5,5. Então, você vai vendo qual é o valor de cromo equivalente que você tem. E aí, por outro lado, os elementos como níquel, cobalto, manganês, cobre, nitrogênio e o próprio carbono, eles têm tendências gamagênicas, ou seja, eles são austenitizantes. Então, você põe nessa equação. Então, você fica com um nome, com um número de cromo equivalente e um número de níquel equivalente, né? Aí, existe esse diagrama chamado diagrama de Schaeffler, em que no Y eu tenho os valores de níquel equivalente e no X eu tenho os valores de cromo equivalente. E aí eu vou ter uma ideia dessa composição que eu estou fazendo, se ela vai ser mais austenítica, mais ferrítica, se eu vou ter mistura de coisas, né? Olha só, eu tenho aqui regiões em que eu tenho mistura, eu tenho martensita mais ferrita, com alto cromo equivalente eu só tenho ferrita, com alto níquel equivalente eu só vou ter austenita, né? Então, isso dá uma ideia dessa microestrutura que eu vou ter no final dessa sopa de pedra que eu faço, né? Então, se eu quero um austenítico, eu tenho que pôr elementos que vão estabilizar a austenita e anular essa tendência alfagênica do cromo, certo? Ferritizante do cromo. Então, é isso. Então, vamos lá. Os ferríticos, eles são ligas que têm de 12 a 30% de cromo e baixo carbono. A gente já viu isso. Se ele tiver alto carbono, ele vai ser martensítico, né? E ele é, então, ferrítico em todas as temperaturas inferiores ao ponto de fusão. Então, ele solidifica em ferrita e não tem jeito de eu aumentar a dureza dele fazendo têmpera. Por quê? Para eu conseguir fazer têmpera, em algum lugar eu tenho que ter austenita, para aquecer, ter austenite e resfriar rapidamente. Se ele, desde a fusão, ele vai se solidificando em ferrita, eu não vou ter austenita. Então, eu não consigo fazer não consigo fazer têmpera nele. Esse valor de 12 a 30% de cromo, quanto mais cromo eu tiver, mais resistente à corrosão e oxidação ele vai ser, e por isso, por exemplo, quando eu uso peças para forno, eu uso de aço inoxidável ferrítico que tem cerca de 28% de cromo, 30%, que isso torna o material bastante resistente à corrosão em alta temperatura, que é uma oxidação, né? Então, essas peças de forno, de escapamento de carro, normalmente são de aços ferríticos com alto cromo. Eles são relativamente baratos porque ele não contém níquel, né? O níquel é caro, então se ele não tem níquel, ele é um aço inoxidável mais barato. E tem boa resistência ao calor e corrosão. Como o carbono é baixo, a austenita não se forma a altas temperaturas, portanto, mesmo resfriando rapidamente, eu vou ter ferrita e não vou ter martensita. Aliás, é muito bom que se faça uma solubilização nele, ou seja, elevar em alta temperatura, eu só vou ter ferrita. E aí eu resfrio rápido, porque tem algumas fases que a gente chama de fase sigma, que são comuns em aços ferríticos, que são fases que que aparecem com alta porcentagem de cromo e que elas dão uma fragilidade grande ao aço. Então, se você solubiliza e resfria rápido, essa fase não vai aparecer e com isso você fica com um material melhor. Onde é que a gente usa aço ferrítico? Então, nessas coisas que eu já falei para vocês, moedas, disco de freio, deixa eu ver o que mais. Esses talheres mais baratos que você compra, né, assim, separado,
é um ácido inoxidável ferrítico, que ele é digamos, é um ácido inoxidável menos nobre do que os austeníticos. Bom, essa estrutura dele, ele é ferrítico, né? Vejam aqui, ó, ácido inoxidável ferrítico ABNT 409. Então, eles têm uma classificação própria. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela usa a mesma classificação do AISI, que é um instituto americano de metais, né? Então, aqui, só para mostrar para vocês, a gente fala série 400, né? Então, 409, 429, 430, 430F. Então, se vocês olharem, são todos aços de baixo carbono, que tem alto cromo, né? Aqui o 446, que é o último aí, chega a ter 23% de cromo, então ele tem uma resistência alta. E vejam que aqueles que têm níquel aqui, ó, eles acabam tendo outros elementos que vão, a minha foto está por cima, mas eles têm elementos que são alfagênicos que vão neutralizar essa ação do níquel, mas que nessa porcentagem ela é muito pequena. O níquel melhora um pouco a dutilidade, ajuda a manter a estabilidade da camada passiva e muitas vezes é colocado com esse intuito, mas em quantidades pequenas ele não chega a trazer o aço para ser austenítico, ele mantém o aço como ferrítico, tá? Os martensíticos, como eu falei para vocês, em algum lugar eles têm que ter austenita, porque eu tenho que elevar a temperatura e resfriar rapidamente para que eu tenha martensita, né? Então, eles têm austenita em alguma parte do diagrama deles, né? Então, a gente vê essa parte mais achuriada aí do gráfico, né? Essa porcentagem de cromo normalmente utilizada nos martensíticos, que nessa faixa eles chegam a ter esse bolsão de austenita. Então, eu posso elevar a temperatura lá, né? E baixar rapidamente que eu vou obter martensita. Então, nesse grupo dos ácidos inoxidáveis martensíticos, eles ficam normalmente entre 11,5%, 12% a 18% de cromo e o carbono chega até 1,2%, né? E eles conseguem ter austenita em mais alta temperatura. São temperáveis, por isso que eles são martensíticos, e na condição temperado e revenido, eles têm altas propriedades mecânicas, e entre as principais aplicações inclui-se cutelaria, instrumentos cirúrgicos, peças para válvulas, bombas, peças para turbina a vapor. Cutelaria são instrumentos de corte, então tesoura, faca, machadinha, buticão esses de arrancar dente, de dentista, tem uns alicates cirúrgicos, isso tudo é feito de aço inoxidável martensítico porque precisa de resistência. O único problema é que a gente tem que ficar esperto com esses martensíticos, porque na hora de fazer o revenido, eu posso ter tanto o problema da fragilidade do revenido, quanto o problema de sensitização, né? Porque a gente não vai, o carbono não vai sair da martensita no revenido e vai promover a precipitação do carboneto de cromo, do CR20, o carbono vai sair da martensita, mas ele tem uma grande afinidade com o cromo, então ele vai formar o CR23C6, né? Então, a gente precisa tomar cuidado para que a gente não sensitize o martensítico durante o revenido, tá? Essa é a cara dele, ele é um 420, ele tem também a inicial 4, ele também é uma série 400, né? Tem aqui alguns elementos aqui, algumas séries mostrando, né? Que eu tenho aqui, série 500 também, são dos ácidos martensíticos.
Os austeníticos, eles têm baixo teor de carbono, fica entre 0,03 e 0,08, em algumas situações até menos do que isso, né? Mas eu posso, em alguns casos, chegar até 0,25 e tem elevados elementos gamagênicos. O mais utilizado é o níquel, que vai aparecer na faixa entre 7% e 25%. Se eu tiver mais cromo, eu vou ter que colocar mais níquel para neutralizar o efeito ferritizante do cromo, né? Ele vai estabilizar a austenita, que se forma a elevadas temperaturas, de maneira que no resfriamento eu ainda vou ter austenita. O campo gama ele cresce e eu vou ter austenita até abaixo de menos 196, porque ele é um ácido inoxidável austenítico que leva, inclusive, nitrogênio líquido. Então, ele é austenita até abaixo de 196 negativos, né? Então, o campo gama ele fica ampliado, completamente ampliado em função da presença do níquel. Eles não são endurecíveis por tratamento térmico e eles não são magnéticos. Então, uma maneira da gente saber se o aço é ferrítico ou ele é austenítico é você colocar o ímã. Se ele for atraído pelo ímã, é porque ele é um CCC, então ele é um ferrítico. Se ele não for atraído pelo ímã, é porque ele é um CFC, então ele é um austenítico. Eles apresentam ainda elevada dutilidade e por isso eles são os preferidos nos processos de conformação. Então, por exemplo, aquelas jarras de inox que tem que são bem fundas, né? Esse é um processo de conformação. Você começa com uma bolacha assim, que vai conformando e vai deixando o material com essa característica, né? Assim, com uma conformação profunda. Isso quem deixa acontecer é a estrutura CFC, tanque, pia, né, são normalmente aços inoxidáveis austeníticos. E aquelas bachelas que custam caro, aqueles faqueiros que vêm em caixa de madeira, que são todos aços inoxidáveis austeníticos. E se você olhar atrás, está escrito 18,8, aço 18,8. Às vezes vem escrito legítimo 18,8. O que é isso? 18 cromo, 8 níquel, né? Que é, na verdade, o que a gente chama do aço 304, que é um aço bem coringão. Ele é utilizado, é um aço austenítico utilizado para fazer panela, talher, várias coisas. O aço que tem molibdênio, ele já é o 316, ele tem uma resistência à corrosão por pitch maior. Então, eu também tenho várias composições de aços aí, né? Dentro dos austeníticos. Eles são muito bons, eles têm excelente resistência à corrosão em meios agressivos e dos grupos de ferrítico, martensítico, austenítico, ele é o que tem melhor resistência à corrosão. Outros elementos são adicionados para algumas finalidades específicas, o molibdênio para melhorar a resistência ao pitch, o titânio e o nióbio, eles melhoram a resistência à corrosão porque o titânio e o nióbio, eles têm melhor afinidade ao carbono do que o cromo. Então, quando você sabe que você vai soldar um aço inoxidável austenítico e que você não vai conseguir solubilizar depois para dissolver o carboneto de cromo, o que você faz? Você põe um cara que tem maior afinidade para deixar o cromo quietinho lá, fazendo o papel dele de formar filme passivo. Então, a gente coloca esses elementos adicionais quando você quer fazer você quer soldar, por exemplo. E aí, o perigo da sensitização diminui, porque o carbono vai preferir se combinar com o titânio e o nióbio
a se combinar com o molibdênio, né? Então, essa é uma característica também. Como é que eu aumento a dureza do inoxidável? Só encruando, austenítico, só encruando, né? Porque ele não sofre tratamento térmico. Eles têm baixo limite de escoamento, alta resistência à tração e bom alongamento. E ele é um aço CFC que tem maclas, né? Tem essa cara aí. Esse é um 304 que eu falei para vocês. Então, olha aqui, tem várias composições, né? Vamos pegar essas mais de baixo. Estão vendo 304? Aí, embaixo não tem 304L e depois não tem 304N. O que é isso? Bom, o 304 é o 18,8 que eu falei para vocês. Olha lá no final, cromo e níquel. 18,8. Se eu aumentar o cromo para 20, eu tenho que aumentar o níquel para 10,5, né? Olha o teor de carbono 304, 0,08. Olha o 304L. Olha o teor de carbono dele, 0,030. O que é isso? Esse L é de low carbon, então é uma composição similar, mas com um teor de carbono menor. Por que eu fiz isso? Porque se eu tenho menos carbono disponível, eu vou roubar menos cromo. Então, eu também diminuo o processo de sensitização quando eu uso os aços L, 304L ao invés do 304. E o 304N é o que tem nitrogênio para melhorar ainda o processo de austenitização, né? Aí eu posso ter até, de repente, posso aumentar o teor de cromo sem colocando níquel e podendo, às vezes, diminuir até a quantidade de níquel, certo? Olha aqui também. E aqui não está aparecendo, mas eu tenho, aqui eu tenho 316, esse mais pretinho, ó, 316L, 317, 317L, então é sempre com teor de carbono menor, certo? E eu tenho, aqui não está aparecendo, mas eu tenho o ELC, Extra Low Carbon, que eu tenho teor de carbono menor ainda do que 0,03, né? Que é para diminuir ainda mais o problema de corrosão intergranular. Os ácidos inoxidáveis duplex, eles têm ferro, cromo, níquel e vão aparecer as duas faces, a austenita e a ferrita. E eles têm muita utilização hoje em dia, principalmente na indústria petroquímica, em bombas hidráulicas, bombas centrífugas, produção nessas bombas que são adequadas para a produção de sabonetes, indústrias químicas, mineração, meios lamacentos, enfim. Você consegue dimensionar esse aço com proporções diferentes de ferrita e austenita. Parece que a melhor composição é quando você consegue 50% de cada um. Então, não se esqueçam da sensitização, é importante isso, que são regiões onde você tem a precipitação de carboneto de cromo. Esse carboneto, ele precipita nessa faixa de temperatura, 425 a 800, 400 a 800 graus Celsius, ou quando eles estão resfriando lentamente nessa faixa, ocorre a precipitação do CR23C6, né? Então, vocês vejam que é rico em cromo, ele remove o cromo da matriz e aí aqui mostra bem essa deplexão de cromo, né? Então, eu tenho porcentagem de cromo e aqui embaixo austenita, contorno de grão e austenita. Então, nesse contorno de grão, a quantidade de cromo ela sobe muito, né?
porque é onde você tem a precipitação do carboneto. E nas regiões próximas ao carboneto, eu tenho taxas inferiores a 12% de cromo, que deixa o material suscetível à corrosão. Então, ela ocorre nos aços inoxidáveis austeníticos, em outros também, né? No resfriamento lento, após forjamento, alívio de tensões, ocorre durante a soldagem, na zona termicamente afetada, ou que passou muito tempo, ou regiões que tenham ficado muito tempo nessa faixa de temperatura. Como é que a gente resolve isso? Fazendo o tratamento de solubilização, então é um tratamento térmico seguido de um resfriamento rápido. Essa temperatura ela tem que ser acima dos 815 graus, que é para dissolver o carboneto de cromo. Posso diminuir a porcentagem de carbono, então aí eu vou usar os aços low carbon ou extra low carbon, e ainda eu posso adicionar elementos como titânio e nióbio, que têm maior afinidade ao carbono do que o cromo. Então, essa parte de aços inoxidáveis nós terminamos. Espero que vocês tenham compreendido.